Fala pessoal, tudo certo com vocês aí? Professor Rogério Santos, vamos resolver mais uma questão. Aqui com circuitos elétricos. Só que agora a gente vai considerar um circuito elétrico misto. O que quer dizer isso? É que a gente tem um circuito elétrico que ele não é nem somente paralelo, nem somente em série. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente tem partes do circuito com associação em série que, por sua vez, estão associados com outra parte do circuito, do mesmo circuito, que tem resistores associados em paralelo. Então, é isso aqui, olha só. A gente tem esse resistor, se a gente considerar esse ponto A e esse ponto B, quer dizer, esse ponto aqui, né, que poderia ser um ponto B, nós temos um resistor aqui. Nesse trecho aqui, esse trecho que envolve esses 4 resistores aqui, a gente tem uma associação em paralelo, porque esses resistores, esses 3 aqui e esse daqui, estão associados ao mesmo ponto. E do outro lado a gente tem mais um resistor. Então a gente pode dizer que esses aqui estão associados em série com esses aqui, que por sua vez estão associados em paralelo, tá? Então a gente tem um circuito elétrico misto. Para a gente resolver isso, um circuito elétrico misto, a gente vai considerar o circuito ora em série, ora em paralelo, tá? E aí a gente vai reduzindo o circuito, calculando resistências equivalentes, até a gente conseguir um circuito em série para poder, em geral, resolver aquilo que se pede. E por falar nisso, aqui nesse circuito, né, a gente tem um enunciado, ó, entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. Então aqui ó, A é um polo, B é um outro polo, né, positivo ou negativo, cada um deles. Então, entre esses pontos, a gente tem uma voltagem de 30 volts, ou seja, nesses 3 aqui, ó, em todos esses resistores aqui, a gente tem uma voltagem total aplicada a todos eles de 30 volts, tá? O nosso objetivo, calcular a intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohm. Bom, pessoal, para calcular a intensidade da corrente elétrica nesse resistor, a gente tem que saber qual o valor da voltagem aplicada nele e qual o valor da corrente elétrica que passa por ele. Então, assim, ou melhor, né, a gente vai calcular a intensidade de corrente elétrica, a gente precisa saber a voltagem nesse resistor aqui e o valor da resistência dele. Bom, a resistência dele a gente sabe quanto é que vale. Vale isso aqui, ó, 10 ohm. Mas a gente não sabe qual é o valor da corrente que passa por aqui. Então, a gente vai ter que encontrar primeiro o valor dessa corrente para poder saber. A gente tem que encontrar primeiro o valor da voltagem aqui nesse resistor. Estou enrolando tudo hoje, né? Mas vamos lá, vamos melhorar. A gente tem que descobrir o valor da voltagem aqui nesse resistor para poder descobrir o valor da corrente elétrica nele, beleza? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui umas marcações bem tosquinhas aqui, mas vocês vão entender. Repare que esses 3 resistores aqui, que eu marquei aqui, ó, que eu enlacei aqui para esse laço preto, eles estão associados em série, tá? Esses 3 entre si, só esses 3 aqui, eles estão associados em série. Então a gente pode muito facilmente calcular o valor do resistor equivalente para esses 3 aqui. Como que a gente calcula? Somando, né? 2 mais 3 mais 5. Então, somando, calculando esse resistor equivalente, a gente vai ter esse valor aqui, ó, 10 ohm, tá? Então aqui, pessoal, olha só. Esses 3 aqui, ó, esses 3 resistores que estão marcados, eles correspondem a um resistor de 10 ohm, porque basta você somar a resistência deles, eles estão em série. Então, eu poderia substituir esses 3 aqui por um resistor de 10 ohm. Agora, imagine assim, ó, pensa o seguinte, esses 3 aqui agora não estão valendo mais. O que vale é o substituto deles, que é esse resistor aqui de 10 ohm. Então, nesse ramo aqui, que começa bem aqui, nesse ponto aqui, ó, e vem até aqui, nesse ramo eu posso ter um resistor de 10 ohm. Então, eu vou ter um resistor de 10 ohm aqui e outro aqui. Tá vendo? Esse que já estava aqui, ó. Então, agora eu tenho um de 10 ohm aqui e outro de 10 ohm aqui, substituindo esses, tá, pessoal? Com isso, eu posso calcular o resistor equivalente dessa parte toda aqui, tá? Eu vou pegar agora esse valor e esse daqui, considerando que agora eles estão em paralelo. Então, eu fiz um desenho aqui bem tosquinho aqui para a gente entender. Repara o seguinte, ó. E tá vendo aqui, ó, esse resistor aqui que vale a 5 ohm, ele equivale a essa parte toda aqui. Como é que eu cheguei a esse valor de 5 ohm? Primeiro, eu somei isso daqui, que estava em série, achei o valor 10. Agora, eu fiz esse 10 aqui com este daqui, em paralelo.
Então, como se calcula? 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Vai dar 2 sobre 10, você inverte os dois lados, vai dar 10 sobre 2, vai dar 5. Então, o resistor equivalente dessa parte toda aqui vale 5. Tá bem nesse desenho tosquinho aqui que eu fiz aqui para vocês, mas não dá para entender, tá? A partir de agora, o que a gente tem? A gente tem um circuito com resistores associados em série. Então, esse primeiro de 6 ohm é esse daqui. Esse último de 4 ohm é esse daqui. E esse de 5 ohms é o substituto desses 4 aqui, ó. Desses 4 aqui. Então, agora, o que a gente faz? A gente vai calcular a corrente elétrica total nesse circuito. Então, ela é a voltagem fornecida pelo gerador dividido pelo resistor equivalente do circuito, né? Então, a voltagem fornecida pelo gerador a esse circuito vale 30 volts, tá aqui, ó, vale 30 volts. Então, no lugar do U eu coloquei 30. E esse 15, de onde que veio? É o seguinte, esse 15 é o resistor equivalente desse circuito aqui agora. Ó, basta você somar 6 mais 5 dá 11, mais 4 dá 15. Tá? Então, por isso está esse 15 aqui. Dividindo o 30 pelo 15, você vai encontrar 2 amperes. Ah, então agora eu sei que nesse circuito como um todo, que é igual esse aqui, ó, esse aqui, ó, nesse circuito como um todo, a corrente total que percorre isso aqui vale 2 amperes. Então, olhando para esse daqui, eu sei que nesse resistor aqui a corrente vale 2 amperes. Eu sei que nesse resistor aqui a corrente vale 2 amperes. E eu sei que nesse resistor aqui a corrente vale 2 amperes, porque a corrente é a mesma em qualquer trecho do circuito em série. Lembrando que, quando eu falo assim, ó, nesse resistor aqui a corrente total é de 2 amperes, eu quero dizer que nesse conjunto todo aqui, a corrente elétrica total é de 2 amperes, tá bom? Então, agora, a gente vai calcular a voltagem só nesse resistor aqui. Não se esqueçam, pessoal, esse resistor equivale a esses 4 aqui, tá bom? Então, olha só, se eu calculo a voltagem nesse resistor aqui, eu estou encontrando a voltagem aplicada a esses 4 aqui, tá? Então, fazendo esse cálculo, vou ter R, U igual a R vezes I, R vale 5, I vale 2, que a gente acabou de encontrar. Então, deu 10 volts. Olha só, nesse resistor aqui, eu tenho 10 volts aplicados a ele. Mas esse resistor, ele substitui, né, ele representa todos esses 4. Então, eu posso dizer que nesses 4 resistores aqui, eu tenho uma voltagem de 10 volts aplicados a ele. Então, aqui, ó, nesses 4 aqui, a voltagem total aplicada aqui é de 10 volts. Agora, repara o seguinte, como eles estão em paralelo, eu sei que nesse ramo aqui a voltagem é de 10 volts e nesse ramo aqui a voltagem também é de 10 volts. Ah, então eu acabei de encontrar a voltagem aqui, nesse resistor. Vale 10 volts. Pronto, agora eu posso calcular a corrente elétrica que passa por ele. Então, agora, olhando só para esse resistor aqui, eu vou aplicar a fórmula para calcular a corrente elétrica, U sobre R. Sendo que essa letra U, a voltagem, é a voltagem nesse resistor aqui, acabamos de ver que vale 10 volts, tá aqui. E esse R é a resistência dele, que vale 10 também. Então, 10 vezes 10, 1 ampere. Ah, então eu sei que a corrente elétrica total que passa por esse circuito é de 2 amperes. E a que passa só por esse trecho aqui é de 1 ampere. Portanto, nesse outro trecho aqui, nós vamos ter 1 ampere, de tal modo que tanto desse lado quanto desse lado aqui, a corrente total vai ser de 2 amperes. Viram, pessoal? O importante agora aqui no circuito misto, vocês têm que estar sempre atentos ao trecho que vocês estiverem calculando. Quero dizer que vocês têm que estar atentos em se vocês vão considerar em série ou em paralelo. Vocês viram que para essa resolução a gente alternou bastante, né, os conceitos sobre circuitos com associação em série e em paralelo. Por isso que tem que dominar bem esse conteúdo para poder resolver questões com circuitos elétricos mistos, tá? Pessoal, o único jeito de vocês dominarem isso, ficarem feras nisso, é praticando, fazendo bastante exercícios. Então, peguem os exercícios aqui do curso, que eu deixo aqui em PDF para vocês, e resolvam o máximo possível. Dúvidas, deixem aí nos comentários que a gente responde para vocês, tá? Um forte abraço aí para todos e até a próxima aula.